Agora a resolução de algumas questões aí de poderes administrativos. Ano 2022, Banca Quadrix, Cremerne, né? Considerando os poderes administrativos, notadamente o uso e o abuso de poder, julgue o item. Será caracterizado o excesso de poder quando o agente público, atuando dentro dos limites de sua competência, pratica um ato objetivando um fim diverso do interesse público. Bem interessante, tá? Já vou botar aqui para ti que essa questão tá errada, certo? Mais questãozinha aqui, bem interessante. Ó, essa questão vai tratar do abuso de poder. O abuso de poder, ele é gênero dos quais são espécies. Nossa, que feio. Ele é gênero dos quais são espécies o excesso de poder e o desvio de poder, tá? O excesso de poder e o desvio de poder. Ambos aqui estão dentro do abuso de poder. Tudo isso aqui é abuso de poder. A questão fala de qual aqui? Do excesso de poder, tá? O excesso de poder é quando a gente extrapola as competências legais. Ele tem a competência dele aqui, ó, vindo do ponto A até o ponto B, certo? O excesso de poder é quando a gente vem, ó, e pratica um ato em C, certo? O desvio de poder, então ele excede, ele extrapola as competências legais. O desvio de poder, o agente, ele trabalha dentro do A e do B. Ele age aqui dentro, só que ele desvia a finalidade. Ele foge da finalidade pública, ele foge das finalidades legais, foge do interesse público, tá? Então, essa alternativa aqui, ela tá errada, tá? Porque ela fala que o excesso de poder, o agente atua dentro dos limites de sua competência, não é. No excesso de poder, o agente atua fora, tá? Ela misturou, beleza? Então, essa questão aqui tá errada porque ela misturou o excesso de poder com o desvio de poder. Questão bem interessante para rever os conceitos, né? Ano 2022, Banca Quadrix, órgão Cremerne. Com relação aos poderes administrativos, julgue o item. O poder regulamentar concede ao chefe do Poder Executivo a faculdade de criar direitos para os administrados, mediante decreto executivo não previstos em lei. Então, ó, ele está dizendo que o chefe do Poder Executivo cria direitos não previstos em lei através do poder regulamentar, certo? A gente já sabe que isso aqui está errado de várias maneiras, tá? Poder regulamentar é sim o poder que esse chefe tem aí de criar essas coisas, de criar decretos, de criar decretos fundamentadores de lei. Poder regulamentar é o mesmo poder normativo, tá? Poder normativo e regulamentar é sinônimo. É a mesma coisa. O fundamento desse poder você encontra aí na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 4, tá? Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O chefe do Poder Executivo pode sim criar decreto executivo, né, que é o que está falando aqui, tá? Mas não é para criar direitos dos administrados não previstos em lei, certo? Nesse exercício do poder regulamentar, ele não pode criar deveres ou direitos não previstos em lei. O decreto não pode inovar no mundo jurídico. O decreto não tem essa previsão de inovação no mundo jurídico, tá? A única hipótese prevista no nosso ordenamento, as únicas hipóteses que podem ter uma inovação no mundo jurídico, né? Ou seja, o decreto pode tratar de matéria não prevista em lei, é o decreto autônomo, tá? São os decretos autônomos e eles só cabem em duas situações. Primeiro, para organizar o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? Legal, né? E a outra hipótese do decreto autônomo qual que é? É para extinguir cargos vagos, desculpas, pode ser cargos, enfim, é para extinguir funções ou cargos públicos quando estes estiverem vagos. Tá? Então só tem duas hipóteses de decreto que pode inovar no mundo jurídico. São os decretos autônomos e serve para isso. Para organizar a administração pública federal, quando não aumenta a despesa nem cria
órgãos públicos, né? Enfim, e quando é para extinguir função ou cargo público vago. Show de bola, né? Então o item aqui errado. Ano 2022, Banca CESP Sebrasp, Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Maria, servidora pública de determinada autarquia estadual, aplicou a advertência a Caio, seu subordinado, por este ter praticado o ato que não era de sua atribuição legal. Inconformado com a punição, Caio impetrou mandado de segurança visando anular a pena administrativa aplicada. Então, Caio praticou um ato que não era da atribuição dele, Maria foi lá e aplicou uma advertência a ele por ele ser seu subordinado de Maria, né? Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Considerando que Caio realmente tenha atuado fora dos limites da sua competência legal, é correto afirmar que o ato praticado por ele configurou abuso de poder. E aqui está certo, né? Essa questão aqui está certa. Ó, a gente tem o abuso de poder. Dentro do abuso de poder eu tenho o excesso e eu tenho o desvio de poder, tá? O que aconteceu aqui? Caio, abuso é gênero, né? Abuso é gênero e as espécies é excesso e desvio de poder. Aqui está dizendo que o Caio atuou fora dos limites da competência legal. Então ele atuou com abuso de poder na modalidade excesso. Por quê? A excesso é assim, olha aqui para a tela. Ó. Eu tenho as competências definidas em lei, a minha competência vai de A até B. Eu vou e pratico um ato em C, fora da minha competência. Tá? Então isso aqui é o excesso de poder. Então ele agiu, o Caio aqui nessa situação, ele agiu fora das suas atribuições legais, ele excedeu os limites da competência dele. E isso é excesso de poder, que é espécie do gênero abuso de poder. Então essa questão aqui tá 100% correta, maravilhosa, beleza? Próxima questão. Aqui fala mesmo o textinho, né, de Caio e de Maria. Não vou nem ler de novo não, tá? Na relação funcional existente entre Maria e Caio, tem-se o exercício do poder administrativo hierárquico. Beleza, aqui também está certo, tá? Essa questão causou muita polêmica, porque disseram que não era exercício do poder hierárquico, era poder era disciplinar, né? Era o poder disciplinar que estava, enfim, ela aplicou a ascensão face ao poder disciplinar. O poder disciplinar era se estivesse falando da advertência que Maria aplicou a Caio. Aí sim, ela utilizou do poder disciplinar para punir o Caio. Mas aqui fala da relação funcional. A questão fala da relação funcional existente entre Maria e Caio. E na relação funcional, sim, eu tenho o poder hierárquico agindo entre eles, já que a questão deixa bem claro que Caio é subordinado de Maria. Essa subordinação decorre do poder hierárquico, sem dúvidas, tá? E aí, quando Maria aplica a sanção, a advertência a Caio, ela está utilizando o poder disciplinar. Então, essa questão está certa, deu polêmica, porque as pessoas não leram direito o enunciado da questão, se perderam aqui onde fala na relação funcional, e aí CESP, né? Além de não ganharem um ponto, ainda perderam outro, tá? Então se liga, tem atenção com isso. O poder hierárquico, ele vai fazer o quê? Deixar você distribuir, você escalonar as funções dentro da tua organização. Você pode ordenar, você pode rever o que o seu subordinado atuou, você pode estabelecer, né, o poder hierárquico em si. Ele estabelece as subordinações, as relações de subordinação e de coordenação entre órgãos públicos e seus agentes. Então é tudo isso aí, tá? Se você tiver uma noção maior de administração geral, você vai entender isso um pouco mais fácil. Se não, se prende mesmo aqui a questão dos poderes, que você vai também ter um bom resultado. Beleza? Então essa questão está correta. Mesma questão de Maria. A aplicação da referida pena de advertência caracterizou o exercício do poder administrativo de polícia. E aqui está errado, né? É que eu acabei de te falar. Aqui não é o poder de polícia. Aqui a aplicação da advertência é o poder disciplinar, tá? O poder disciplinar é o poder dever de punir as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina de algum
órgão público, tá? O poder de polícia é aquele que vai condicionar, vai impor, vai trazer requisitos ao exercício de direito e uso de propriedades na busca de interesse público. Então aqui ó, foi poder disciplinar, não foi poder de polícia. Deu uma advertência porque o cara marcou bobeira, o cara fez errado, né? O cara agiu fora da atribuição legal dele. Questão errada. Ano 2022, Banca Quadrix, órgão CRMV de Rio de Janeiro. Julgue o item relativo ao poder hierárquico e ao poder de polícia. Considera-se poder de polícia como a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, o interesse ou liberdade, regula a prática ou abstenção de fato em razão de interesse público. E aqui também, ó, tá correto, tá 100% correto. Essa ideia de você impor requisitos ou condicionar o exercício é uma construção doutrinária, é um conceito doutrinário, né? Aqui no enunciado está dizendo a mesma coisa, tá? Por quê? Porque vai limitar, vai disciplinar um direito, vai disciplinar uma liberdade, vai disciplinar um interesse, vai regular a prática de um ato, é a mesma coisa, só que em outras palavras. Se você não tiver se atentado ou não tiver o conhecimento, esse conceito aqui, ó, ele está no CTN, é o Conceito de Poder de Polícia do Código Tributário Nacional, mais especificamente no artigo 78, tá? Lá é um pouco mais completinho, fala da disciplina de produção, do mercado, da higiene, da ordem, dos bons costumes, mas esse é um dos componentes do conceito do poder de polícia no CTN. Então essa questão aqui, ó, certinha, tranquilo. Ano 2022, Instituto AOCP, Governo do DF. Julgue o item seguinte acerca do direito administrativo. Hércules, policial penal do DF, enquanto realizava o transporte de preso, foi multado. Multaram o policial. Foi multado por avançar o sinal vermelho na condução do veículo oficial do sistema prisional. Show! Nessa situação, a referida multa de trânsito decorre do poder disciplinar da administração pública, que é a famosa pegadinha, tá? Essa questão aqui, vou te dizer de cara logo, ó, ela tá errada, certo? Você pode pensar, pô, Hércules é um servidor público, né? Então, o poder disciplinar é o que sanciona o cara no exercício do poder dele, se ele cometer alguma infração. Esse é o primeiro pensamento, né? Mas a infração do Hércules aqui não foi uma infração funcional. O Hércules não cometeu nenhuma infração como policial penal do DF, né? Aqui foi o exercício de poder de polícia. Ele levou uma multa. Ele passou um sinal vermelho e levou uma multa. Então, o poder aqui é poder de polícia. Aí você pode dizer, mas ele estava transportando o preso, ele estava, né, dentro do trabalho dele, enfim, pode ser colocado como uma infração do trabalho, né, funcional. Isso aí talvez em termos trabalhistas cole, tá? Mas em termos administrativos, não. Por quê? Porque ele não praticou nenhuma falta disciplinar, ele não foi nem contra nenhuma atividade dada pela lei relacionada à função dele, tá? Ele infringiu norma de polícia. Ele passou um sinal vermelho, né? Aqui que não podia passar na condução do veículo. Então essa multa vai decorrer de quê? Do poder de polícia e não do poder disciplinar. Então tá errado. Agora, se a administração vai dar um outro tipo de punição para o Hércules, já que estava dirigindo um veículo oficial, alguma punição administrativa, aí sim essa punição pode decorrer do poder disciplinar, tá? Mas a multa, ela é decorrência direta do poder de polícia, beleza? Errado. E aí, acabamos as nossas questões. Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha entendido.